E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim. Vamos ver hoje um exercício sobre um tema que, na minha modesta opinião, o tema ele é fácil e ele é superestimado pelos alunos, que acham que ele é muito mais difícil do que o que ele é de verdade. A princípio, você sabendo derivadas explícitas, que são as tradicionais, derivada implícita é só você ter o cuidado de fazer uma mudança de variável e você sabe fazer derivada implícita também. Espero que vocês gostem do exercício de hoje, é um exercício bonitinho, eu acho ele legal. E ainda a gente vai poder conferir ele com geometria no final. Bora lá, vamos começar? Vamos então resolver esse exercício de cálculo 1, começando pelo enunciado. Esse enunciado é razoavelmente direto. Determine a derivada da função y igual a f de x, definida implicitamente pela expressão x² mais 5xy mais y² igual a 15, no ponto 1, 2. Basicamente ele deu uma função em que o y não está isolado, a gente está muito acostumado com y igual uma f de x. O y não está isolado, mas essa função ela tem um gráfico, ela está lá, ela existe. E se ela existe e tem um gráfico, ela tem retas tangentes, por exemplo, nesse ponto 1, 2. E se tem reta tangente, tem uma derivada nela. Como a gente acha essa derivada sem isolar o y? Isso vai ser derivada implícita. Para resolver esse exercício, a gente tem que saber, primeira coisa, o que é uma função implícita. O melhor jeito de definir função implícita é comparando com a explícita. A explícita é aquela que você tem uma expressão do tipo y igual a f de x. Você tem y isolado de um lado, todas as biroscas com x do outro. Se você chutar um valor de x, você acha o y correspondente por substituição. Já uma função implícita, você tem uma função com x e y igual a uma constante. Se você chutar um valor de x, você vai precisar resolver uma equação para determinar quem é o y. E às vezes você tem mais de um valor de y, porque pode cair num Bhaskara e ter um delta positivo. Então a função implícita você não consegue achar o y só jogando x. Você tem que resolver uma equação no meio do caminho. A ideia da derivada implícita não tem uma técnica nova, você só vai ter uma ideia nova. Quando a gente tem uma função implícita, y igual a f de x, a gente precisa ter a ideia de que ela é como se fosse uma função nova que a gente não conhece. Como se fosse uma secante hiperbólica, alguma coisa que a gente não está acostumado a mexer. E aí a gente usa as regras de derivação conhecidas. A gente vai precisar para esse exercício da regra do produto, que diz que a derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Da regra da cadeia, que diz que se você tem uma derivada de uma função com uma outra coisinha lá dentro, você faz a derivada da função de fora vezes a derivada da coisinha, que a derivada da soma é a soma das derivadas, essa é bem direta. E com isso a gente está pronto para resolver. Vamos resolver esse exercício. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que y é uma função f de x que a gente não conhece. Um jeito da gente fazer isso seria trocar fisicamente y por f de x. Então eu vou pegar essa expressão, cada um dos y que a gente tem eu vou trocar por f de x. Com isso fica mais fácil para a gente mentalizar como fazer as derivadas. Bom, agora a ideia é derivar os dois lados da equação. Então a gente tem que a derivada de toda a expressão da esquerda é igual à derivada de toda a expressão da direita. E aí vamos derivar termo a termo. Aqui a gente tem uma soma. Então, o lado esquerdo vai ficar a derivada de x² mais a derivada de 5x vezes f de x, mais a derivada de f de x ao quadrado, e isso dá a derivada de 15. Derivada de x ao quadrado direto, ela é 2x. É um polinômio, uma derivada tabelada, não tem muito o que dizer. Agora, nesse termo 5x vezes f de x, como a gente não sabe a derivada de f de x, a gente tem o produto entre 5x, que é uma coisa que a gente sabe, e f que a gente não sabe. Por ser o produto, a gente vai derivar isso aqui usando a regra do produto, fazendo derivada do primeiro, derivada de 5x vezes o segundo, mais derivada do segundo, f' vezes o primeiro. Aqui o que a gente vai fazer agora é dizer que a derivada de 5x é 5. Já a derivada de f, a gente não sabe, a gente deixa indicado, é f'. Próxima coisa, agora a gente tem a derivada de uma função esquisita ao quadrado, a derivada de um troço ao quadrado. Isso é uma função composta, você tem a função f de x, que é um troço, e a função elevada ao quadrado. Pela regra da cadeia, quando você deriva um troço ao quadrado, você sempre deriva de fora para dentro. Então tem a derivada do troço ao quadrado, que é 2 troço, vezes a derivada do troço. Que usando o nome f de x, a gente teria 2f de x, vezes a derivada f' de x. Como a gente não sabe o f, não dá para derivar ele ainda, deixa ele indicado. E aqui a única coisa que sobrou para fazer é a derivada de 15, que como é uma constante, derivada de constante é zero. O nosso objetivo é determinar a derivada de y, que era o y é o f de x, então a gente quer saber f' de x. O próximo passo então é isolar f' de x nessa expressão. Para isolar ele nessa expressão, esse 2x vai para o outro lado menos, 5f de x vai para o outro lado menos também. E f' de x eu vou botar em evidência. Ele vai multiplicar 5x mais 2f. E a gente tem essa expressão, f', 5x mais 2f igual menos 2x menos 5f.
Aí essa coisa multiplicando vai para o outro lado dividindo. E agora eu vou voltar para a variável original. Como o y é f de x, f' de x é a derivada que a gente queria, ele é o y', e cada um dos f's eu vou trocar por y. Então fica menos 5y e mais 2y aqui. Esse é o resultado da derivada implícita. Tá certo até aqui, mas tem o detalhe de que ele pediu isso no ponto 1, 2. Então a gente pega e troca nessa expressão todo x por 1, todo y por 2. Vai ficar menos 2 vezes 1, menos 5 vezes 2, tudo isso dividido por 5 vezes 1 mais 2 vezes 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 5 vezes 2 dá menos 10, menos 10 menos 2 dá menos 12. Embaixo, 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2 dá 4, 5 com 4, 9. Menos 12 nonos, ou simplificando por 3, menos 4 terços. Esse é o resultado final, e a gente dá um destaque, depois um destaque melhor ainda. Vamos um pouco além nesse exercício. A gente pode, mesmo sendo uma função implícita, que a gente não sabe fazer gráfico normalmente, a gente pode fazer gráfico por software. E aí a gente pode analisar para ver se está certo se a reta que passa no ponto 1, 2, com inclinação menos 4 terços, que é a inclinação da derivada, se essa reta vai ser tangente ao gráfico da função ou não. Se ela for tangente, a gente acertou. Se ela não for tangente, a gente errou. Mandando fazer por software, esse é o nosso desenho. Essas duas linhas vermelhas são o gráfico da função. Vai ser uma hipérbole deslocada, você não tinha a menor obrigação de saber por que isso é uma hipérbole deslocada. Não é do conteúdo de cálculo 1 isso. E aqui no ponto x1, y2, eu mandei ele fazer o desenho da reta que passa por esse ponto com a inclinação menos 4 terços. E deu exatamente a reta tangente. Quer dizer que a gente acertou, que a gente manja muito e que esse exercício está certo. E com essa coisa feliz de ter feito o gráfico, a gente encerra o exercício de hoje. Eu gosto quando a gente pode usar software e conferir as coisas e ver que de fato as contas condizem com a realidade. Eu gosto quando a gente tem isso. Algumas partes da matemática não permitem, mas quando permite a gente aproveita e faz gráfico e vê as coisas funcionando, vê como elas ficam bonitas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês, mais uma vez, que se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem sempre deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, passando aqui o meu contato direto, para sugerir exercícios futuros, para pedir temas, para dar sugestões. Se eu cometer algum erro, para fazer alguma correção, eu espero, de verdade, ver vocês no futuro com algum outro tema interessante. Até a próxima!